paz, somos gratos ao Senhor por mais um dia, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Gratidão a você que decidiu abrir esse vídeo para poder ouvir a palavra de Deus. Aqui é um lugar onde não se fala de outra coisa além da palavra de Deus. Hoje nós estaremos lendo alguns versículos no capítulo 23 e 24 de Josué, aonde nós iremos ver o Senhor cumprir uma promessa que ele deu a Abraão lá em Gênesis, confirmou a palavra dele com Moisés e assim fez com Josué e todo aquele povo que ele tinha determinado que entrasse nas terras de Canaã. Amém? Antes da gente ler a palavra, eu gostaria de convidar você para a gente fazer uma oração. E a oração, ela nada mais é do que a gente falar com o nosso Pai. Não palavras repetidas, palavras decoradas, enfeitadas, mas aquilo que está dentro do nosso coração. Vamos lá? Amém? Você pode orar comigo? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem nos sustentado, Deus. Obrigado, Senhor, porque mesmo com a nossa pouca fé, obrigado, Deus, porque mesmo, Senhor, com nossa pouca força, Tu tem nos mantido de pé, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua companhia, Senhor. Muito obrigado, Pai. Rendemos graças a Ti, dizendo que não existe outro Deus além de Ti, Senhor, e que não há outra fé além da que Tu tem colocado dentro dos nossos corações através da Tua palavra, Senhor, porque assim como diz a Tua palavra, Senhor, que a nossa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Deus, nós queremos Te agradecer por esse benefício. Obrigada pela Tua graça, Senhor. Obrigada porque as Tuas misericórdias, elas renascem, Pai, a cada manhã sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Pai, e todos aqueles que nos rodeiam, Paizinho. Muito obrigado, Senhor. Queremos Te pedir nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, perdoar as nossas iniquidades, os nossos pecados, Pai. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, pedindo as Tuas misericórdia sobre mim e sobre essa pessoa, Senhor, que me vê, Senhor. Pelas Tuas misericórdias, nós clamamos nesse dia, Senhor. Sê conosco, Pai. Nós dedicamos a nossa vida para Ti. Consagramos a nossa vida para Ti, Senhor. Consagramos as nossas vontades, Senhor. Os nossos desejos, nossos anseios, tudo diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, faz tudo conforme aquilo que Te apraz, Senhor, porque Tu sabes o que é melhor para nós, Papai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito diante de nós, Senhor. Muito obrigada, Pai. Rendemos graça, Te dizemos que nós somos gratos a Ti, Senhor. E a palavra nesse dia é gratidão por tudo, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, Senhor. Muito obrigada, obrigada, Jesus, pela Tua morte na cruz. Obrigada, Deus, porque nós temos o Senhor como nosso papai. Muito obrigada. Honra e glória seja dado a Ti. E é em o nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Glória a Deus. Gratidão a Ele por tudo. É muito bom falar com o nosso papai. Vamos lá, Josué, o capítulo 23, como eu tinha falado, e o 24. E eu quero começar de trás para frente. No 24, versículo 13, ele diz assim, Josué diz assim, a palavra de Deus, ela fala, e eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitais nela, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Aqui Josué
ele está falando para aquele povo que entrou em Canaã, Josué está dizendo aquilo que o Senhor prometeu, assim ele fez. E agora vamos para o 23, o capítulo 23, o 14, 15 e 16 do 23, que diz assim: Eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, Josué também falando. E vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nenhuma só palavra caiu, quer dizer, deixou de ser cumprida, das boas palavras que falou de vós o vosso Senhor, o vosso Deus. Todo vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Quer dizer, nenhuma das palavras que Deus falou que iria fazer, nenhuma ele deixou de cumprir. 15. E será que assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós toda aquela más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. 16. Quando transpassardes, quer dizer, quando deixardes de fazer o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu o Senhor. Palavras fortes, né? O Senhor, ele prometeu que o povo iria entrar nesta terra que manava leite e mel. E sempre, como eu digo aqui em outros vídeos que estão aqui abaixo, que não é porque a terra manava leite e mel que eles iam chegar lá e encontrar facilidades, né? Facilidades que eu digo assim, vamos hoje entrar nessa terra, vamos invadir essas terras, vamos tomar essas terras e ir lá e ser fáceis. Não, eles tinham que lutar para isso, eles tinham que guerrear. Mas assim como o Senhor tinha prometido, assim iria ser cumprido aquilo que o Senhor falou. Aleluia! Só que o que acontece? Deus prometeu. Deus cumpriu. Mas havia também, como a gente viu aqui Josué dizer no 23, havia também uma promessa de Deus que eles não se desviassem daquilo que Deus tinha ordenado, que eles não poderiam servir a outros deuses. Eles não poderiam se apartar daqueles conselhos que Deus tinha dado, que era para eles praticarem. E infelizmente, assim como nos dias de hoje, a gente vê muitos de nós, porque essa palavra que está aqui, queridos, a Bíblia, ela é um espelho nosso, ela é um espelho atual daquilo que nós vivemos. Infelizmente, da nossa desobediência, da nossa descrença de querer fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer. E aqui a gente vê um povo que recebeu aquela promessa que Deus deu de fazer eles herdarem uma terra boa, né? E eles entraram, tomaram várias terras, né? Através da vida de Josué, tomaram várias terras, só que eles esqueceram do que o Senhor tinha pedido. E Josué fala, antes de Josué, Moisés já falava, e Josué também sempre batia na tecla, sempre ajudava o povo e dizia, lembrava para eles que eles não podiam se apartar do conselho do Senhor, mas infelizmente eles desobedeceram e a gente vê o Senhor enviar vários profetas, como Jeremias, como Isaías, tantos profetas, queridos, para poder falar, Zacarias, tantos profetas que o Senhor enviou para falar ao povo, não se lembrem do concerto do Senhor,
Deus não os chamou para vocês estarem assim. O Senhor não vos tirou da terra do Egito, não tirou vocês da servidão de Faraó para poder vocês estarem vivendo dessa forma. Só que o povo não dava ouvido. O povo matava os profetas, encerrava os profetas na prisão, desacreditava dos homens de Deus, aleluia, e continuavam fazendo aquilo que eles estavam, como diz lá em Ezequiel 3, obstinados para fazerem. E hoje, nos nossos dias, nós não fazemos diferente. É da mesma forma. Só que existe as bênçãos de Deus para aquele que obedece. E existe também a justiça de Deus para dar a cada um segundo as suas práticas, segundo as suas escolhas. E a gente vê em Deuteronômio, em Êxodo, o Senhor falando o quão bom é que a gente escolha obedecer ao Senhor para que tudo nos vá bem. Só que, infelizmente, volta e meia, nós estamos igual a esse povo. Estamos escolhendo caminhos, pegando atalhos, saindo fora da direção de Deus. E o pior, saindo fora da direção de Deus e querendo que as coisas deem certo. Eu mesmo sou uma pessoa que eu estou sempre aqui falando que infelizmente eu experimentei e volta e meia, se eu não andar na presença de Deus, de acordo com aquilo que Deus está falando, eu experimento novamente, porque a misericórdia de Deus ela está sempre sobre nós, mas não é porque a misericórdia de Deus está sobre nós que nós vamos escolher caminhos errados, vamos escolher fazer aquilo que Deus está dizendo que não é para fazer, que vai tudo me dar bem, que eu vou me dar bem, que as coisas vão bem. Não, se eu escolho o caminho errado, eu terei as consequências, eu colherei as consequências daquele caminho que eu escolhi viver, que eu escolhi seguir. E aqui a gente vê exatamente isso. O povo seguiu, esqueceu daquilo que Moisés falou, esqueceu daquilo que Josué falou, esqueceu principalmente daquilo que Deus falou, porque o que Moisés, o que Josué falou, foi exatamente o que o próprio Deus já tinha dito. E aquilo tudo foi esquecido, aquele conserto foi esquecido. Deus não deixou de cumprir nenhuma das palavras que ele prometeu que iria fazer de bem para o povo, mas ele disse, não esqueças o meu conserto. E infelizmente o povo esqueceu e acabaram, como a gente sabe, indo ser cativos de Babilônia, de Nabucodonosor. Foi o próprio Deus que disse para poder Nabucodonosor ir lá e invadir Jerusalém e tomar tudo. Aleluia, sitiar Jerusalém, Judá e levar o povo cativo. E era o próprio povo de Deus, que agora estavam tendo que ser subjugados a um homem que era tido como inimigo do povo de Deus. Aleluia, tudo porque da desobediência. E hoje eu volto a dizer, não é diferente. Aleluia, hoje não é diferente, queridos. Quantas pessoas que falam da genuína palavra de Deus e não são cridos, não são levados em consideração. Aleluia, muitas vezes são ridicularizados, desacreditados, porque estão falando exatamente aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mas é dado ouvido àqueles que enfeitam dizendo que Deus está falando o que Deus não está falando, dizendo que Deus vai me abençoar, que Deus vai te abençoar se eu e você andar errado, como se não precisasse obedecer ao Pai para ter as bênçãos do Pai. E a palavra de Deus ela é clara, que se eu e você obedecermos a Ele, nós comeremos e colheremos o melhor dessa terra. Mas a lei de Deus ela é perfeita, a justiça de Deus ela é perfeita. E o que é a justiça de Deus ser perfeita? Ele dá a cada um segundo as suas práticas, Ele dá a cada um segundo as suas escolhas. Glorificado seja Deus. Mas, infelizmente, a gente vê muitos
falando da palavra de Deus como se não tivesse um conserto para ser seguido, como se Deus não fosse justo, que ele tivesse sempre pronto para abençoar quem anda errado. Aleluia! E não é assim. Glorificado seja Deus. Pratiquemos a palavra. Vamos conhecer o que a palavra diz. Vamos estudar essa palavra, esse manual aqui. Porque se a gente seguir nesse manual aqui, tudo nos irá bem. O que é tudo nos irá bem? Aleluia. É viver sem problema? Não, porque os problemas, eles nos traz experiência. Aleluia, mas o Senhor, ele nos dá força, nos dá sabedoria para a gente ultrapassar cada problema que se levantar. A gente vê aqui Josué. Para Josué entrar na terra prometida, foi tudo às mil maravilhas? Não, mas ele teve o auxílio do Senhor para fazer ele ultrapassar cada obstáculo que surgia na frente dele. E hoje não é diferente conosco. Nós temos o nosso Pai do nosso lado, mas nós não podemos praticar aquilo que Deus está nos ordenando, nos falando, nos orientando dia após dia para nós não fazermos e a gente fazer e agora querer ver acontecer as bênçãos de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, o final do capítulo 23 fala que o Senhor, ele fez um concerto, não só com aquele povo, mas também conosco, porque a palavra de Deus, ela é uma só. Aleluia! Então, se eu pratico, se eu saio fora da palavra de Deus, se eu deixo de praticar os conselhos do Senhor, logo eu terei que colher aquilo que não é o que Deus preparou para mim. Porque ele mesmo diz, escolhe, pois, vós, obedecerdes a minhas palavras. Escolhe, pois, praticar o bem, fazer o bem. Ouve os meus conselhos. Né? E a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse são conselhos para que nós venhamos fazer, para poder a gente viver aquilo que o Senhor está dizendo. Glorificado seja Deus. E não podemos, como eu já falei, não podemos deixar de praticar o que é certo e querer colher ao contrário. Como eu sempre estou falando aqui, não dá para poder eu plantar limão e agora querer colher doces laranjas. Não dá, queridos, porque a palavra de Deus diz que ele é justo e ele é. E o que é ser justo? É dar a cada um segundo as suas práticas, é dar a cada um segundo aquilo que cada um escolheu viver. Então, que nós nesse dia possamos dar ouvido o que a palavra de Deus está dizendo e praticar o bem, e praticar aquilo que o Senhor tem nos falado. E não é porque o outro tem andado errado que agora eu vou ver o erro do outro, porque se eu estou vendo que o outro está andando errado, é porque eu estou observando. Então, se eu estou observando o outro andar errado, eu não posso fazer da mesma forma, senão eu vou estar me igualando. E quando a colheita vier desses erros praticados, aleluia, eu não posso culpar a Deus, como muitos têm feito por aí, culpar a Deus como se Deus fosse injusto. Não, Deus é justo, a lei dele é perfeita, os caminhos dele é perfeito. E como disse aqui Josué, nenhuma das palavras que Deus nos diz deixa de ser cumprida. Só que nós é que saímos da direção de que o Senhor nos alerta para estarmos escolhendo fazer. Aleluia! Pratiquemos a palavra de Deus, porque Ele é zeloso para cumprir aquilo que Ele tem nos falado. Ele é zeloso para cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. E no tempo certo, nem antes e nem depois. E por que o tempo certo? Porque eu e você temos que nos preparar para poder exercer e saber manter aquilo que o Senhor está nos entregando. Por isso que precisa ter o tempo. É o tempo da experiência.
é o tempo do aprendizado. Aleluia! Para poder a gente vir a saber ter e não fazer assim como esse povo que recebeu uma terra que Deus tinha prometido desde Gênesis 12, onde Deus promete, né, para Abraão que Deus iria fazer, Deus iria dar uma terra, uma boa terra. E aí Deus dá a boa terra e agora o povo não sabe ter, aleluia, e sai do conserto daquilo que Deus pediu, aleluia, daquilo que Deus ordenou, na verdade não é nem pedir, ele ordenou que eles não servissem a outros deuses, quer dizer, que eles não andassem pelo próprio entendimento. Glorificado seja Deus, e assim é nos dias de hoje. Que o Espírito Santo de Deus, ele fale melhor essa palavra ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele implante essa palavra no teu espírito, nos nossos espíritos, para que nós possamos viver, desfrutar e manter, né, isso que o Senhor tem nos falado. Obrigada de coração por você ter ficado até aqui. Eu tenho certeza, como eu sempre digo, e é a palavra de Deus quem diz, que as mãos do Senhor, as mãos de Deus, ela está constantemente estendida sobre nós para nos guardar, para nos livrar, mas nós não podemos sair do lugar que Ele disse que é para nós estarmos. Amém? Obrigada mesmo, Senhor Jesus te abençoe sempre.